Olá, seja bem-vindo ao curso de Lógica Matemática para Concursos. Este é o primeiro de um total de 4 DVDs. Só que antes de nós entrarmos nas aulas, deixa eu primeiro fazer algumas recomendações para você. Você, quando adquiriu esses DVDs, veio junto com eles um módulo. É justamente sobre esse módulo que eu quero falar para você. Vamos lá. No processo de criação, o módulo ele vem em primeiro lugar. Primeiro eu escrevo o módulo, para depois, funcionando como uma espécie de roteiro de gravação, digamos assim, eu faço os DVDs. Ora, nesse módulo você vai encontrar, no caso aqui de Lógica Matemática, toda a teoria, você vai encontrar os conectivos lógicos, as tabelas verdades, as demonstrações e os exercícios resolvidos. Que, como o próprio nome já sugere, você tem os exercícios passo a passo, detalhadamente resolvidos. E bote, no caso, detalhadamente aí. Existem questões que eu levo até, às vezes, mais de 2 páginas explicando para você a questão. Ora, só que existe sempre a possibilidade, apesar de eu ter me esforçado, de você não entender determinada resolução ou uma passagem que não ficou muito clara. É aí que entram os DVDs. Eles funcionam como uma espécie de reforço do módulo. O módulo, ele é mais importante na minha opinião. Ele vem em primeiro lugar. Ele é a base. Os DVDs são uma espécie de complemento. Ora, nos DVDs você vai encontrar as resoluções de todos os exercícios resolvidos do módulo. Os exercícios que eu faço lá no módulo, a resolução, eu faço aqui no DVD. Mas aí alguém poderia levantar o seguinte argumento: Ayrton, não fica repetitivo você resolver uma questão no módulo e resolver a mesma questão no DVD? Não, não fica repetitivo. E eu vou explicar a você por quê. Esse tipo de argumento tem uma falha, que é justamente a pessoa esquece de que são linguagens de comunicação, formas de comunicação, melhor falando, distintas. No módulo, que é um livro como outro qualquer, a palavra, a maneira como eu me comunico com você é através da palavra escrita, ou seja, ela está lá parada, estática. No DVD, não. A comunicação que eu faço aqui com você é através da fala, alinhada aos movimentos, ou seja, é a linguagem audiovisual. Essas duas formas, a escrita e a audiovisual, apesar de serem completamente distintas, aqui elas vão se somar, uma vai complementar a outra. É justamente por isso, para que você diminua ao máximo a possibilidade de você não entender, porque se por um acaso você não entender, digamos assim, a questão R5, ou seja, o exercício resolvido 5, exemplo, vamos supor que você não tenha entendido, ora é simples, você vai pegar o DVD, colocar no aparelho e assistir lá a resolução do R5. E aí já fica mais fácil você entender o que é que eu quis passar para você no módulo, ok? Vamos lá. Dadas essas explicações, eu gostaria que você desse um pulinho lá na primeira página, no item 1 e no item 2, para eu falar um pouco mais para você. O item 1 é a introdução, não é isso mesmo? Eu falo para você que o que nós vamos estudar aqui, essa lógica que nós vamos estudar, ela na realidade começou com os gregos, lá do século IV, do século V a.C. O pai, digamos assim, se nós tivermos de eleger um pai, o pai dessa lógica foi um pensador chamado Aristóteles. Muito bem. Apesar de antes de Aristóteles, nós tivemos alguns pensadores, eles chegaram até a estabelecer algumas formas, algumas leis de um pensamento lógico mais rigoroso,